O braço da força é uma definição que nos vai permitir calcular de uma forma muito mais fácil o momento da força. Imaginem uma porta vista por cima, como está aqui representado. Aqui é a zona onde a porta pode rodar, portanto há aqui um eixo perpendicular ao ecrã por onde a porta pode rodar. E eu agora quero fazer rodar esta porta num determinado sentido. O que é que eu devo fazer? Aplico aqui uma força F. Esta força F vai imprimir à porta uma aceleração angular relativamente a este ponto, que por sua vez vai fazer com que a porta altere a sua velocidade angular em torno deste ponto, fazendo com que a porta então se mexa. O momento desta força é aquilo que nos vai permitir calcular essa aceleração angular. Por definição, o momento da força, que normalmente se representa por m, ou como eu vou usar pela letra grega tau, é o produto externo da posição do ponto de aplicação da força relativamente ao ponto onde nós queremos determinar o momento da força, que eu vou aqui designar por r, que ao fim e ao cabo é este vetor, com a força. E como já vimos, este vetor será perpendicular aqui ao plano do ecrã e, pela regra da mão direita, apontará para fora do ecrã. Portanto, é um vetor que, neste caso em particular, terá o sentido para fora do ecrã. Se tiverem dúvidas sobre como calcular o produto externo, vejam o vídeo que está indicado aqui em baixo. Para calcular o módulo deste vetor, nós temos que saber qual é o ângulo que estes dois vetores fazem um com o outro e facilmente determinamos que o módulo deste vezes o módulo deste vezes o seno deste ângulo corresponde ao módulo deste vetor, ao módulo do momento da força. No entanto, muitas vezes é muito mais fácil calcular aquilo que se designa o braço. E o que é o braço? Se eu desenhar aqui a linha que corresponde à direção da força F, facilmente se vê é θ. E como eu tinha dito há pouco, o módulo deste momento da força é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Mas se eu escrever isto de uma forma ligeiramente diferente, isto é, F R seno de θ, R seno de θ, se olharmos aqui para este esquema, verificamos que R seno de θ, ao fim e ao cabo, corresponde a este comprimento. Isto é, corresponde à menor distância que vai desde a direção da aplicação da força até ao ponto relativamente ao qual nós estamos a calcular o momento da força. A esta distância chama-se braço e normalmente representamos por um B. Como o B é R seno de θ, basta olhar aqui assim para este triângulo retângulo, não esquecer que este ângulo aqui é de 90 graus. Eu posso escrever então o módulo do momento da força como o módulo da força vezes o braço. Só mais uma nota, normalmente, para não haver dúvidas relativamente a que ponto é que nós estamos a calcular o momento da força, nós designamos esse ponto, por exemplo, O, e aqui em índice acrescentamos também que é o momento da força relativamente ao ponto O. O B é então a menor distância que vai desde a linha que tem a mesma direção da força até ao ponto relativamente ao qual nós estamos a calcular o momento da força. Para verem como a utilização desta definição de braço da força pode ser extremamente útil porque nos facilita muito os nossos cálculos quando estamos a resolver exercícios, vejam a resolução de um problema clássico que podem encontrar aqui. Bom estudo, bom trabalho.